Oi, Brenda, amiga. Sabe, eu estava aqui em casa pensando sobre o nosso laboratório de audiovisual. Seria bem interessante a gente falar sobre Cal Prado. Eu, que moro agora em Capistrano, que não resido mais em Cal Prado, sempre estou pegando a Topic para levar meus filhos para ver os avós. No caso, meus pais, né? Eu ficaria muito feliz em falar um pouco para ele do lugar onde crescemos. Isso tem a ver com história, falar um pouco para ele sobre a nossa cultura. Isso tem a ver com identidade, né? É uma boa ideia, Cris. A gente podia entrevistar, né, algumas pessoas de Caio Prado. Aí na aula a gente fala com os professores e com o resto da turma, para a gente ver se dá certo. Só tem uma coisa, como seria o nome, né? Tem que ter alguma coisa a ver com Caio Prado. Ou então a gente podia colocar o nome antes de se tornar Caio Prado, né? Qual era mesmo? Ficaria meio óbvio, né? Se chamar Caio Prado. Se me lembro bem de uma pesquisa que eu estava fazendo algum tempo atrás, não se chamava Caio Prado, e sim Cangati. Daria um bom nome, um outro Cangati. Aquele Cangati que não conhecemos, né? Caio Prado, né, nem sempre teve esse nome. Assim como muitas outras comunidades, né, do Ceará e do Brasil, Caio Prado outrora era apenas uma fazenda. Né, e essa fazenda ela tinha o nome de Cangati. Cangati é um nome indígena, significa peixe de cabeça boa. Então, anteriormente, antes de ser Caio Prado, era Cangati, né? Tendo em vista que era o nome de uma fazenda, né? Aqui mesmo, nesse povoado. Posteriormente, né, Cangati foi mudado para Caio Prado, mais ou menos na década de 1940, por conta de uma reforma toponímica, né, onde centenas de cidades brasileiras teve essa alteração no nome. E Cangati, na época, também teve essa mudança de nome, passando a ser chamado de Caio Prado. Vocês quiserem saber como foi Caio Prado, era uma cidade pacata, 100 anos sem ter crimes. E quando houve o primeiro crime, isso foi um abalo muito grande, porque Caio Prado era na história que não havia crimes. E houve um crime, né? E aí depois disso ninguém nem conta mais, perdemos a conta. E como eu fui filha de pai rico, você sabe que para a gente crescer, que quando a gente tem que se acaba, é difícil. É bom quando a gente não tem que passa a ter, né? Aí a coisa melhora. E a mamãe, nós já tudo já grande, aí eu disse, mamãe, a situação, papai morreu, a situação da senhora está tão difícil, aí o que nós vamos fazer? Aí a mamãe disse assim, eu tinha tanta vontade de colocar um hotel, aí eu disse, o que eu posso entrar é com a minha coragem de lhe ajudar. A senhora sabe que eu tenho filhos, tenho marido, e não sei como é que vai ser, mas vamos tentar. Como a casa tinha muitos quartos, a gente dá um jeito aqui, arrumar e fazer um hotelzinho simples. Não vamos receber muita gente, porque aqui não vai vir essa quantidade de gente para se hospedar. Mas como tem o trem, que às vezes dá o prego, como tem os ônibus, que às vezes tem gente que quer dormir mais, uma dormida melhor, uma comidinha melhor, aí a gente aceita aqui. E assim, eu tinha uma irmã que nunca quis casar e gostava muito de cozinha.
Aí eu digo, pronto, minha filha, tá feito o negócio. Aí entramos com o hotel. Não me lembra qual foi o ano, eu sei que foi depois que papai morreu. E quanto tempo nós passamos. Terminamos o hotel porque minha irmã adoeceu e era cozinheira. Aí a gente foi diminuindo, mas era muito bem aceito. Hoje ainda tem pessoas que chegam perguntando, o hotel ainda funciona? E tantos anos que acabou, mas nós hospedávamos um pessoal de Jaguaruana e eles continuam. Hoje não tem mais o alimento, eles chegam, não tem mais o alimento, mas tem o banho e tem a dormida. E nós não cobramos nada, porque não é mais hotel. E eles vêm, todos os meses eles vêm, eles vendem rede. E a gente deixou eles continuaram, porque o mamãe tinha um carinho muito grande por esse pessoal. E Caio Prado, minha gente, hoje, na área da educação, está caminhando. Sou professor de História, né? Sou formado em História pela Universidade Estadual do Ceará, no campus de Quixadá, na FECLESC. Minha trajetória enquanto professor já está há 5 anos. 5 anos eu já estou nesse ofício e sou filho natural de Itapiúna, de Caio Prado, né? Já que sempre morei aqui na localidade e conheço o Caio Prado tanto como morador, né? Como também como historiador, né? Já que nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa histórica relacionada aqui à comunidade. A estação, gente, eu digo que ela é um dos pontos de memória mais marcantes de Caio Prado, né? Por que um dos pontos de memória mais marcantes de Caio Prado? Porque a estação, ela traz todo um viés tanto econômico como também a questão da fé. Econômico por quê? Porque as pessoas aproveitavam a passagem do trem, né, para vender comida, né, vender várias coisas que geralmente eram elas mesmas que produziam, fosse doce, né, fosse mel, que era colhido da natureza, fosse cocada, tapioca ou até mesmo almoço. Então, como o trem ele fazia esse percurso e aqui em Caio Prado tinha uma parada obrigatória, então as pessoas se aproveitavam, né, dessa parada, desse momento, para vender, né, e, consequentemente, ter algum lucro, né, a partir dessas vendas. Então, a estação, como eu falei, né, eu digo que ele é um marco muito importante para a comunidade, tanto pela questão financeira, como também por outras questões. Primeiro, porque se tornou um dos transportes, né, que as pessoas utilizavam, né, para poder fazer viagens mais longas, como, por exemplo, se deslocar até a capital. Era também utilizada, né, a ferrovia e, consequentemente, a estação era utilizado como uma via onde as pessoas, quando queriam ir para Canindé, utilizavam esse trem também, né, passava por aqui. Então, a estação é um dos pontos de memória que eu digo assim, talvez um dos mais importantes aqui da comunidade de Caio Prado, porque por aqui passou milhares de pessoas, pessoas importantes, né, da sociedade, como também pessoas comuns. Então, a estação ela é um dos pontos de memória que eu julgo assim, mais importante da nossa comunidade. Caio Prado, antigamente, quando o trem passava, né, era muito pequena, mas eu vendia cocada com a minha mãe. A gente ia falar do trem das 7, é uma memória assim, emocionante, né? Quando se dava 6h30 da noite, quando a gente pegava as quartinhas d'água, não sei se vocês sabem o que é quartinha, né? É feito de barro, né? Como se fosse um potezinho pequeno. A gente enchia d'água, porque na época não tinha geladeira, a gente colocava água nelas, colocava um pano molhado por fora, para que a água ficasse fresquinha e gelada, né? E a gente levava as quartinhas no ombro, as panelas cheias de cocada, e a gente vendia no trem. Era assim muito emocionante.
porque o trem das 7 era um encontro, né? Era uma chegada, né? Um momento de encontro e reencontro da comunidade, né? Pessoas que vinham, que iam viajar, e tinha a fábrica mesmo. Primeiro funcionou aqui a fábrica, né? Lá naquele chaminé que eu acho que vocês já foram lá, a fábrica de algodão, onde eram muita gente empregada. Os pais de famílias ganhavam, tiravam seu sustento de lá. Eu trabalhei catando algodão. Viu? Sentava no algodão, aí catava, tinha aquele besouro, aqueles caroços, aqueles cisquinhos que tinha, era aquele cisquinho que tinha. Aí passava o dia todinho. E media, era 11 horas de almoçar, voltava de novo. Era aqui? Era bom, era um pessoalzinho ali. Era antigamente. A senhora lembra quem era o dono dessa fábrica? Era do Nelson Priano, do Vicente Oliveira, pai do Vicente Oliveira, do seu Vicente. Muita gente aqui que trabalhava lá? Trabalhava. Aí nesse tempo tinha uma parede que estava rachada, né? Aí tinha um rapaz, trabalhei passando, uma parede arriou por cima dele. Aí ele morreu. Nós da pele, sabe? 10 dias trabalhando aqui, botaram, tiraram da fábrica. Assim. Aí o padre não era muito. A história do algodão, no Ceará e no Brasil, né, ele esteve presente em várias cidades, né, em várias localidades do Brasil. E aqui no Ceará também não foi diferente, né? O algodão, ele era conhecido como ouro branco. Por quê? Porque a maioria das pessoas, dos agricultores, plantavam o algodão, né, nessa esperança de realmente obter um lucro financeiro. Então, esse algodão geralmente não ficava aqui, né? Apesar de ter uma fábrica, né, aqui em Caio Prado, já ter tido uma fábrica, que na verdade, se não me falha a memória, era de descaroçar o algodão, né, para tirar todos os caroços, vamos dizer assim, a sujeira, né, que vinha no algodão. Esse algodão era exportado para fora. E quem fazia esse transporte era justamente a ferrovia, né, era os trens. Então, assim, relacionado à economia, o algodão ele teve sim, né, um papel importante aqui na comunidade, né, e nas comunidades vizinhas. As pessoas plantaram muito algodão e até hoje as pessoas, principalmente os mais velhos, eles falam, né, sobre o ouro branco, porque de fato o algodão ele trouxe muito recurso financeiro na época, né, para as pessoas que produziam. Olhando esse céu tão lindo que existe, sinto a saudade a pulsar no coração. Revendo as belezas que existem, chorar de alegria e vibrar de emoção. Terra tão linda de amor tão sincero, terra do sol sereno sempre a brilhar. Agradecemos majestosas belezas, belezas que deu, que se dão, que se dá. Ô Caio Prado, sem você eu não vivo, não esqueça as belezas que nascem de ti. Ô Caio Prado, minha terra dourada, és tu